Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, meu aluno querido do coração, não é verdade? Vamos continuar aqui a segunda parte do curso relacionado à teoria de Down. Esse curso, a primeira parte, foi abordado alguns aspectos, desde o surgimento da teoria de Down, passando por todo o desenvolvimento feito por Charles Down no Wall Street Journal. Foi também repassado que Charles Down foi o cofundador do índice Dow Jones. Repassamos também, vale lembrar, que o Charles Down que estamos falando é uma figura muito diferente e de outra área, diferente do famoso Charles Darwin. Então são pessoas distintas, ok? E também vimos que o primeiro princípio que observamos foi que a tendência ela se move de forma majoritária, não é verdade? E esse princípio nós vamos aprender aqui. Vamos dar início à segunda aula. Um outro princípio que vimos na primeira parte do curso foi relacionado à importância do trader no mercado, né? Do trader, do broker, a importância desses profissionais, né? Desse profissional no mercado e como não é possível você ter mercado sem ter esse tipo de profissional, não é verdade? Também exploramos as relações e conexões, né? Como funciona a mecânica monetária relacionada ao trader, ou seja, a importância do sistema de preços, né? O sistema de preços como um comunicador, né, internacional, né, na humanidade relacionado a preços. Né? Ele é um quantificador, é um sistema de informação que quantifica o quanto é necessário para a produção de cada recurso. Né? Isso é o mais valioso recurso da humanidade, né? Um dos mais valiosos recursos que a raça humana já criou. Esse sistema descentralizado de preços, na verdade. Então, vamos agora para a segunda parte do curso. Né? E aqui na segunda parte vamos abordar como o mercado se move. Né? Vamos repassar primeiramente, vamos iniciar aqui a leitura desse slide. Os mercados se movem em tendência. Né? Os mercados tendem a se mover em tendências majoritárias em relação a um período total observado em um dado momento. O que isso significa? Que o mercado pode se mover em tendências majoritárias. O que é uma tendência majoritária? Majoritário significa o seguinte, que aquela tendência ela passa a maior parte do tempo que você está observando. Quando não, ela passa todo o período que o ativo existe. Né? Então eu posso aqui citar, por exemplo, o SHA-USD. O SHA-USD, para o pessoal que está iniciando agora, SHA-USD se trata do ativo relacionado ao metal ouro, relacionado ao dólar, não é verdade? E basicamente o seguinte, nesse par de moedas, né, par de commodity metálica versus moeda americana, podemos observar a seguinte questão, que a tendência majoritária é uma tendência de alta, não é verdade? Porque desde que o dólar foi criado, na verdade, o ouro só tem se valorizado em relação ao dólar, ok? Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com a prata. Porém, a prata e o ouro eles vão ter comportamentos distintos. Se você for aí agora e abrir o seu computador, ou o seu celular, smartphone, pesquisar aí no Google SHAG USD, né? XAG barra USD, ou então colado também, né? Seria a commodity metálica prata versus a moeda americana. Então, nesse sentido, podemos observar que a prata ela executa algumas agulhadas ao longo do preço. Consegue observar isso? Se você abrir o gráfico aí, você consegue observar que existem agulhadas no preço da prata, né? Diferente da tendência majoritária do ouro, mesmo que a da prata também seja uma tendência majoritária de alta, o comportamento do preço é anômalo ao comportamento do ouro, né? São comportamentos diferentes.
mesmo em relação ao mesmo ativo. Então, basicamente, o seguinte: podemos ter uma tendência, né, o mercado se move em tendências, né, seja a tendência de alta, seja a tendência de baixa. O mercado sempre se move em tendências, seja aquela tendência de uma semana, de um mês, de um ano. Aquela tendência ela vai perdurar até que seja substituída por uma nova tendência. Por exemplo, a tendência majoritária do ouro é de alta, porém temos pequenos espaços de tempo que ela foi de baixa, certo? Porém, a majoritária em relação ao tempo total é de alta, mas não significa que não houve tendência de baixa. Houve em pequenos e curtos espaços de tempo, ok? Então, o mercado ele se move em tendências e você precisa trabalhar sempre a favor da tendência. Isso significa o seguinte: se o mercado está operando comprado, o que é operar comprado? Ele está subindo, se o preço está subindo, o índice está subindo, se o gráfico que você está trabalhando está subindo, você vai precisar trabalhar comprado. O que é trabalhar comprado? É subir junto com o gráfico, né? Se o preço, o índice, o gráfico que você está, o par, né, de moedas que você está trabalhando, ele está descendo, você vai ter que descer junto com o gráfico, entende? Então, nunca se trabalha contra a tendência atuante no momento, certo? O mercado se move em tendências e você vai trabalhar e ele vai nessa tendência e ele vai continuar nessa tendência até que seja substituído por uma nova tendência, certo? Vamos agora para o próximo slide. Vamos trazer aqui a simbologia, né? Porque é uma coisa que eu observo que o pessoal geralmente sabe apenas o primeiro, né? Mas não os outros dois animais que relacionam a mística, né? E por que o touro representaria a tendência de alta? Né? Por que este animal e não qualquer outro? Ao longo dos milênios, o touro e o gado foram animais relacionados à fartura da colheita, né? Então, de forma inconsciente, na humanidade, ele está relacionado à fartura, à bonança e à prosperidade, além de símbolo de força e parte até mesmo em cultos religiosos. O touro é um animal que ataca de baixo para cima, ou seja, o que é que se move de baixo para cima? O preço, né, quando está em alta. Dessa forma, se tornou o símbolo dos compradores e da força comprada no mercado de forma geral, certo? Então, o mercado se move em tendências. A tendência que é representada pelo touro é a tendência de alta, ok, pessoal? Vamos agora para o próximo gráfico. Tal tem sido essa correlação que o touro é colocado como amuleto da sorte. Na foto ao lado, o touro de Wall Street, que foi colocado para trazer prosperidade e crescimento contínuo no mercado de ações americano. Existe até mesmo uma lenda de que quem for na estátua e passar as mãos nos testículos do touro com certeza ficaria rico durante a vida. Então essas místicas são as místicas que o pessoal cria, né? Ao longo do tempo, que vai passando ali. E o touro ele fica relacionado à fartura, à bonança, e por isso ele representa o mercado de alta. Então vamos lá, novamente. O mercado se move em tendências, ok? Então a tendência ela pode ser majoritariamente de alta. Quando, nesse caso, que ela é majoritária de alta, ela é representada pelo o touro, ok? Vamos para a próxima representação. A mesma correlação antiga aparece com o urso, sendo símbolo da força da natureza e perigo ao longo de milhares de anos. Esses animais têm representado a força vendida, isto é, a força que empurra os mercados para baixo. Como o urso ele é um animal que é difícil de ser caçado, é um animal perigoso, no subconsciente humano ele representa muito o perigo, na verdade. Então por isso que o urso representa o mercado de baixo, certo? É um animal que ataca de cima para baixo. E o que é que se move de cima para baixo? O preço, na verdade, de uma tendência de baixa. Então ele vem de cima e desce para baixo. Então a tendência quando ela está vindo de cima para baixo, ou seja, descendo, se o preço, o índice, o gráfico que você está olhando está descendo, e é uma tendência majoritária de baixa, a representação e a representatividade é efetuada pelo urso, na verdade. Ok, pessoal? Até aí estou sendo claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem aqui nos comentários. Eu não tenho problema nenhum de perguntar,
entende? Não existe pergunta errada. Podem perguntar aqui que eu faço um vídeo respondendo, ok? Sendo um animal que se põe em pé, seu ataque tende a ser de cima para baixo. Dessa forma, a força vendida ataca de cima, empurrando o preço do papel para baixo. Essa força é representada pelo arquétipo do ataque do urso, ok? E esse ataque ele é sentido nos mercados, né? Inclusive, muitas vezes representamos os candles, também o preço que atua na tendência de baixa com a cor vermelha, né? Que é uma cor que lembra alerta, né? Ela está relacionada ao subconsciente humano de alerta, de perigo, ok? O próximo slide. E temos aqui também um outro símbolo menos conhecido, que o pessoal geralmente não conhece, que é o carneiro. É um animal relacionado aos rebanhos de animais domésticos, isto é, uma forma milenar de armazenamento de carne. Né? Lembrando que há 1000 anos não existia geladeira, na verdade, e sal era uma coisa muito cara. Sal era literalmente dinheiro, sendo essa forma garantidora de estabilidade no longo prazo. Por representar a estabilidade, o carneiro é um animal que representa a força consolidadora, na verdade. Então, por ser um animal que representa o armazenamento de alimentação, né, seja na forma de leite, seja na forma de carne, é um animal que está relacionado à estabilidade e à fartura, ok? Por isso, e como é um animal também que ataca de lado, o carneiro ele ataca de lado, então ele representa o mercado estabilizado, né, consolidado. Então ele entra como a força consolidadora do mercado, ok? Sempre que estivermos trabalhando com uma tendência, é necessário que essa tendência seja confirmada. A tendência deve ser confirmada se utilizando um índice generalista que inclua todos os papéis daquele tipo, como por exemplo Ibovespa e Dow Jones. Aqui no caso, está procurando a tendência do papel, né, do índice. Né? Então, aqui está meio que escrito meio que errado. Mas, por exemplo, você vai verificar se a tendência é de baixa ou vai confirmar a tendência se, por exemplo, os topos e fundos são ascendentes. Topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Só lembrar, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, certo? Vamos lá, novamente. Topos e fundos ascendentes, isso, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa, exatamente. Então, vamos lá, continuando para a próximo slide. O volume deve ser convergente. Né? Basicamente o seguinte, não é possível você ter grandes movimentações se você não tem grandes deslocamentos de volume no preço, não é verdade? Então, todo o volume deve ser convergente de acordo com a movimentação que há no preço. Ou seja, ele vai ser convergente, ele vai estar de acordo, vai fazer sentido de acordo com a tendência que está impressa no gráfico e também de acordo com os movimentos que vão estar acontecendo no gráfico, ok? Então, basicamente é o seguinte, se você tem um movimento e aparentemente não está tendo movimento para não está tendo volume para esse movimento, é um alerta vermelho, porque esse movimento ele pode estar sendo totalmente artificial, né? Gerado por um único player, por uma única baleia. Então pode vir aí um preço, por mais que ele esteja fazendo aquele movimento, ele pode voltar com força, né? Então sempre procure trabalhar com o volume confirmando a tendência, certo? A tendência majoritária ou o movimento, ok? O volume precisa confirmar o movimento. Lembra disso, o volume precisa confirmar o movimento. Como eu vou saber o volume, professor? Como é que eu vou saber o volume do movimento? Como é que eu vou saber se tem volume? Você vai dar uma olhadinha lá. Vai Bulls Power, Bears Power, RSI, MACD. Todos esses osciladores funcionam como medidores de volume, ok?
Então você vai lá e você vai ter acesso à medição de volume por meio de vários indicadores, ok? Colocou um RSI, viu que está ocorrendo um movimento, né? Colocou um Bears Power, um Bulls Power, está ocorrendo um movimento, mas esse movimento não parece ter base no mundo real, cuidado, o preço vai voltar, ok? Então precisa trabalhar nesse formato, certo? Mais uma vez, o volume deve ser convergente, ok? Então, sempre confirme ao movimento por meio da leitura do volume no preço, ok? Vamos lá. As médias devem ser calculadas por meio de fechamento do período selecionado, né? Basicamente, isso é o que acontece nos candles, né? Então você tem, por exemplo, o candle, esse candle aqui, ele é a abertura e o fechamento, né? Essa parte aqui, por exemplo, de cima foi a abertura, já que ele é vermelho, e ele fechou aqui embaixo. Porém, ele oscilou todo esse pavio. Vocês conseguem observar? Todo esse pavio aqui, ó, foi a oscilação total do candle. Porém, ele abriu aqui e fechou aqui, certo? E depois ele abriu aqui já, ó, ele saltou daqui para cá, então teve um pequeno gap de alta, né? Você consegue ver a diferença. Subiu aqui, certo? Subiu. Perdão, ele abriu aqui já, na verdade, abriu aqui em cima, não aqui na beirada. Ele abriu aqui, desceu até esse pavio, depois subiu até lá em cima e desceu um pouco novamente, certo? Então, as médias devem ser calculadas por meio do fechamento no período selecionado. Então, basicamente, isso já é feito pelo Candle e ele já vai calculando a média de forma automática, certo? Porém, se você quer fazer um trabalho bem feito e dando uma estudada no gráfico e você não usa Candle, você usa um outro método, você vai fazer o cálculo da média, certo? O último preço do dia de cada dia, caso o gráfico esteja plotado em diário. Se esse candle for diário, significa que nesse dia foi esse movimento. Então é abertura e fechamento do dia. Então você consegue calcular a média dos dias aqui, passando um SMA. O que é um SMA? É uma média, é uma linha média aritmética, certo? Você vai passar e, por exemplo, aqui, vamos dizer que a gente tenha cerca de 32 períodos, né, 32 dias aqui. Eu passo SMA de 32 períodos, consigo ver a média na proporção de 1 para 1 do diário, né, do gráfico diário, certo? Então, novamente, as médias devem ser calculadas por meio do fechamento do período selecionado. O candle japonês já faz isso, ok, pessoal? Vamos lá para o próximo gráfico. A tendência vigente. Nesse contexto, Charles Dow nos ensina que devemos permanecer trabalhando em uma mesma tendência e a favor dela, até que ela seja substituída de forma definitiva, que foi exatamente o que já viemos trabalhando até agora, né? Então, a tendência ela é majoritária até que seja substituída por uma outra tendência, certo? Se a tendência é positiva, devem ser efetuadas apenas compras nesse papel. Da mesma forma, se a tendência é negativa, devem ser efetuadas apenas vendas. Nunca se deve trabalhar, eu vou repetir de novo. Nunca se deve trabalhar ou ir contra a tendência majoritária, pois a probabilidade do trabalho sair no prejuízo se multiplica diversas vezes. Eu vou repetir essa partezinha aqui e você vai anotar aí no caderno. Nunca se deve trabalhar ou ir contra a tendência majoritária, pois a probabilidade do trabalho sair no prejuízo se multiplica diversas vezes, ok? Anota aí, toma um gole d'água, vamos para dê pausa no vídeo, toma a sua água e depois volta, ok? Vamos lá, continuando. Traduzindo de uma forma simples, a teoria de Dow é uma dinâmica de trabalho, né? Então vamos repassar aqui umas pequenas regras do que a gente pode aprender com a teoria de Dow. Apesar que, lembrando,
esse curso também não substitui o livro. Você precisa ter o livro, você precisa ter um caderno, você precisa ter uma caneta e precisa ir anotando tudo isso que eu estou repassando aqui, certo? Estude por conta própria, não só pela aula, né? Pega esse curso, assiste, reassiste novamente, assiste de novo e assiste de novo. Assiste 20 vezes até entrar, ok? Traduzindo a teoria de Dow em uma dinâmica de trabalho. O preço desconta tudo. O que isso significa? Está tudo no preço. Não pense que sabe mais que o mercado, porque você vai se dar mal. Se está tudo no preço, está tudo descontado no preço. Sempre primeiro verifique qual a tendência do papel em que se pretende trabalhar. Ou seja, primeira coisa que você precisa olhar é a tendência majoritária é qual? É alta? É baixa? O papel se encontra em consolidação? É touro? É urso? Ou é carneiro? Né? É de alta? É de baixa? Ou é de lado? O mercado está andando de lado? Precisa sempre verificar. Como é que eu vou saber se a tendência é de alta ou se é de baixa? Topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta. Topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. Vamos lá, novamente. Topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta. Topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. Outra lição que a gente aprende aqui nesse curso e na teoria de Dow. Use o volume. Ele é muito útil. Então, sempre use um medidor de volume para confirmar se aquele movimento possui base no mundo real, se realmente existe volume de movimentações de transações, volume de transações equivalente ao movimento que está sendo plotado, ok? Então, como é que eu verifico isso? Já repassei aqui, medidores de volume. Existem vários osciladores que medem volume, ok? Vamos lá. E por último, respeite a tendência majoritária. Então, olha, eu vou falar isso mais uma vez porque parece que o pessoal não escuta. Né? Depois entram lá no grupo e chorando e falando uma coisa, falando outra. Respeite a tendência majoritária. Se a tendência é de alta, se são topos de fundos ascendentes, se a tendência é de alta, só pode trabalhar comprado. Se os topos e fundos são descendentes, a tendência é de baixa, só se pode trabalhar vendido. O que é trabalhar vendido? É trabalhar descendo junto com o gráfico. O que é trabalhar comprado? É subindo junto com o gráfico. Ok? Então, basicamente é isso. Esse foi o nosso curso da teoria de Dow. Né? Essa foi a segunda parte. Não se esqueça de se inscrever, né? Seja qual for a plataforma na qual você está assistindo. Se esse curso lhe ajudou em alguma coisa, se inscreva, curta, certo? Auxilie aqui a plataforma, então, a nossa disponibilidade aqui na plataforma, que iremos colocando mais aulas, mais cursos. E se esse curso lhe ajudou, auxilie aqui no canal, ok? Então basicamente é isso, pessoal. E até a próxima aula.